Audiobook O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 7. O Bom, o Mal e o Catastrófico. Johnstown, Harrisburg. Quando um idealista é de fato um fanático. Seção 848. Vários tipos de governos representam um exército de diferentes aspectos da consciência. A experiência americana com a democracia é heróica, ousada e inovadora. Em termos históricos, como você os entende, este é o primeiro momento em que todos os habitantes de um país deveriam ser legalmente considerados cidadãos iguais entre si. Isso era para ser, e é o ideal. Em termos práticos, é claro, muitas vezes há desigualdades. Tratamento no mercado ou na sociedade, muitas vezes, mostra grande divergência no que foi declarado como ideal nacional. No entanto, o sonho é uma parte vital da vida nacional americana. E mesmo aqueles que não têm escrúpulos devem, pelo menos, falar da boca para fora ou lançar seus planos à sua luz. No passado e em grandes áreas do mundo agora, muitas decisões importantes não são tomadas pelo indivíduo, mas pelo Estado, ou religião ou sociedade. Neste século, várias questões vieram à tona na vanguarda da cultura americana. A exteriorização da religião organizada, que se tornou mais uma entidade social do que espiritual, e a união da ciência com a tecnologia e os interesses monetários. Em qualquer caso, por um lado, cada indivíduo deveria ser igual entre si. Casamentos, por exemplo, não eram mais arranjados. Um homem não precisa mais seguir os passos vocacionais de seu pai. Jovens adultos encontrados confrontados com um número multitudinário de decisões pessoais que em outras culturas foram feitos de forma mais ou menos automática. O desenvolvimento de transporte abriu o país de modo que um indivíduo não era mais vinculado à sua cidade ou região natal. Tudo isso significava que a mente consciente do homem estava prestes a expandir suas forças, suas habilidades e seu alcance. O país estava, e ainda está, cheio de idealismo. Esse idealismo, no entanto, colidiu com as nuvens escuras do pensamento freudiano e darwiniano. Como pode um país ser governado de forma eficaz por indivíduos que, afinal de contas, foram criados com produtos químicos administrados enlouquecidamente em imagens, com um neuroticismo embutido desde sua infância, filhos de uma espécie contaminada, lançada à deriva por um cosmos sem sentido em que nenhum significado poderia ser encontrado? A religião organizada sentiu-se ameaçada, e se não pudesse provar que o homem tivesse uma alma, poderia pelo menos fazer com que as necessidades do corpo fossem tomadas através de trabalho social adequado, e assim abandonou muitos dos princípios que poderiam ter adicionado à sua força. Em vez disso, resolveu banalidades que equiparavam limpeza com virtude, portanto, claro, seus anúncios de desodorante e muitos outros aspectos do mercado. Na mente do público fazia pouca diferença se o diabo ou genes maculados condenavam o indivíduo a uma vida em que parecia ter pouco controle. Ele começou a se sentir impotente. Ele começou a sentir que a própria ação social era de pouco valor, pois se o mal do homem estivesse embutido, por quaisquer razão, então onde havia alguma esperança? Havia alguma esperança pelo menos na procura de melhores condições de vida pessoal. Havia alguma esperança em esquecer as dúvidas em qualquer distrações encontradas externamente. O idealismo é duro e duradouro, e não importa quantas vezes seja aparentemente morto, ele volta em uma forma diferente. Então, aqueles que sentiram que a religião havia falhado com eles, olhou de novo para a ciência, que prometeu fornecer a mais próxima aproximação do céu na terra. Produção em massa de mercadorias, 2 carros em cada garagem, poções para cada doença, soluções para cada problema. E parecia no começo que a ciência deu conta, pois o mundo mudou de luz de velas para luz elétrica, para neon, em um piscar de olhos. E um homem pode viajar em horas, distâncias que para seu pai ou avô levavam dias a fim. E enquanto a ciência fornecia cada vez mais confortos e conveniências, poucas perguntas foram feitas. Não havia, no entanto, dúvidas sobre isso. Enquanto no exterior as condições melhoraram, o indivíduo não parecia estar mais feliz. A essa altura, era evidente que as descobertas da ciência também poderiam ter um lado mais sombrio.
As conveniências exteriores da vida seriam pouco importantes se o conhecimento da ciência foi usado para minar os próprios fundamentos da própria vida. As várias poções tomadas fielmente pelo público agora era frequentemente encontrada para ter muitos efeitos colaterais infelizes. Os produtos químicos usados para proteger a agricultura teve efeitos nocivos sobre as pessoas. Tais situações incomodavam muito mais o indivíduo do que a ameaça de desastre nuclear, pois envolviam seu contato com o cotidiano, os produtos que compravam, os remédios que ele tomou. Algumas pessoas procuraram e estão procurando alguma autoridade, qualquer autoridade, para fazer suas decisões por elas, pois o mundo parece cada vez mais perigoso. E eles, por causa de suas crenças, sentem-se cada vez mais impotentes. Eles anseiam por velhos caminhos quando as decisões de casamento foram feitas por eles. Quando eles pudessem sentir com segurança os passos de seu pai, quando desconheciam a atração de diferentes lugares, eram forçados a permanecer em casa. Eles ficavam presos entre a ciência e a religião. O idealismo deles não encontra a saída particular. Seus sonhos parecem tê-los traído. Essas pessoas procuram cultos de vários tipos, onde decisões são tomadas por eles, onde eles são avaliados do fardo de uma individualidade que foi roubada de seu senso de poder por crenças conflitantes. Em um tempo, os homens podem ter sido convocados para o exército e, secretamente exultante, foi procurar o período antes da calmaria da idade adulta, onde as decisões seriam feitas para eles, onde eles poderiam marcar o tempo e onde aqueles que não estavam totalmente comprometidos com a vida poderiam deixá-lo com um senso de honra e dignidade. Também no passado, também no vosso país, havia conventos e mosteiros para aqueles que não queriam viver no mundo como as outras pessoas fizeram. Eles podem perseguir outros objetivos, mas as decisões de onde viver, o que fazer, para onde ir, como viver, seria feita por eles. Normalmente, essas pessoas se uniam por interesses comuns, senso de honra, e não havia retaliação a ser temida neste século. Os cultos, no entanto, lidam principalmente com o medo, usando-o como estímulo. Eles corroem ainda mais o poder do indivíduo, de modo que ele tem medo de sair. O grupo tem poder, o indivíduo não tem nenhum, exceto que o poder de um grupo está investido em seu líder. Os que morreram na Guiana, por exemplo, tinham tendências suicidas. Eles não tinham motivos para viver porque seu idealismo tornou-se tão separado de qualquer atualização particular que eles ficaram apenas com as cinzas. O líder de Jonestown era, no fundo, um idealista. Quando é que um idealista se transforma em um fanático? Quando pode a busca pelo bom ter resultados catastróficos e como pode o idealismo da ciência ser equiparado com o quase desastre de 3 Mile Island? E como o potencial desastre em seus termos existem no armazenamento do lixo nuclear ou na produção de bombas nucleares? As pessoas que vivem no país do tornado carregam a realidade de um tornado em suas mentes e corações, como pano de fundo psicológico. De uma forma ou de outra, todos os eventos de suas vidas acontecem pontuado ou acentuado pela possibilidade de desastre. Eles sentem que em qualquer momento eles podem ser levados a enfrentar o maior desafio, confiar em seus recursos mais fortes, sua maior tolerância e confrontados por um teste de resistência. Eles usam, ou costumam usar, um método psicológico e pano de fundo físico para manter essas qualidades vivas dentro de si. Pois eles são do tipo de pessoa que gostam de se sentir confrontado com um desafio. Frequentemente, a existência de probabilidades e sua aceitação fornecem um tipo de situação de crise exterior que individualmente e em massa é um símbolo de independência e crise interior. A crise é enfrentada na situação exterior e, conforme as pessoas lidam com essa situação, elas lidam simbolicamente com suas próprias crises internas. De certa forma, essas pessoas confiam em tais confrontos exteriores e até mesmo contam com uma série deles, de vários graus de gravidade, que podem ser usados ao longo da vida para tais propósitos. Aqueles que sobrevivem sentem que receberam um novo sopro de vida, independentemente de suas circunstâncias. Elas poderiam ter sido mortas e não foram.
Outros usam a mesma circunstância como desculpas para não se apegar a um desejo por toda a vida, e assim parece que ao salvar a face, eles são vítimas das circunstâncias exteriores. Seção 850. Vejamos as muitas formas que o idealismo pode assumir. Às vezes é difícil identificar os idealistas porque eles usam roupas tão pessimistas que tudo o que você pode ver são os padrões de uma natureza sádica ou de ironia. Por outro lado, muitos que falam com entusiasmo de maneira mais idealista, por baixo estão repletos dos aspectos mais sombrios do pessimismo e do desespero. Se vocês são idealistas e se você se sente relativamente impotente no mundo ao mesmo tempo, e se o seu idealismo é geralmente grandioso, sem relação com quaisquer planos práticos para a sua expressão, então você pode se encontrar realmente em dificuldades. Aqui estão alguns exemplos específicos do que quero dizer. Uma noite, nesta mesma sala, um pequeno grupo estava reunido há não muito tempo atrás. Um visitante, um homem de outra parte do país, começou a falar sobre o estado da nação, condenando amplamente todos os seus compatriotas e mulheres por sua ganância e estupidez. As pessoas fariam qualquer coisa por dinheiro, ele disse, e como seu monólogo continuou, ele expressou sua opinião de que a própria espécie quase inevitavelmente provocaria a sua própria destruição. Ele citou muitos casos de atos nefastos cometidos por interesses financeiros. Uma discussão animada resultou, mas nenhuma opinião contrária poderia entrar na mente deste homem. Roger, vamos chamá-lo assim. É um idealista de coração, mas ele acredita que o indivíduo tem pouco poder no mundo e assim o fez para não perseguir seu idealismo pessoal nos eventos de sua própria vida. Todos somos escravos do sistema. Essa é sua linha de crença. Ele aceitou um trabalho de rotina em uma empresa local e nela permaneceu por mais de 20 anos, sempre indo trabalhar com ódio, ou dizer que, ao mesmo tempo, recusou tentar outras áreas de atividade que estavam abertas para ele, porque ele tinha medo de tentar. Ele sente que se traiu e projeta essa traição para fora até que a traição é tudo o que ele vê no mundo. Ele começou o trabalho de atualizar seus ideais por meio de sua própria vida privada. Ele não estaria em tal situação. A expressão de ideias traz satisfação e, então, é claro, promove a expressão adicional de um idealismo prático. Roger fala da mesma forma em qualquer grupo social e, portanto, para aquela medida, ele espalha uma aura negativa e desesperadora. Eu não quero definir as suas existências apenas por suas atitudes, no entanto, quando ele se esquece do grande abismo entre seu idealismo e sua vida prática e fala sobre outras atividades, então ele está cheio de energia encantadora. Essa energia poderia sustentá-lo muito mais do que, no entanto, sustenta, se ele tivesse contado com seus interesses naturais e escolhesse um deles para o trabalho de sua vida. Ele poderia ter sido um excelente professor. Ele tinha ofertas de outros empregos que ela agradariam mais, mas ele está tão convencido de sua falta de poder que ele não ousou aproveitar as oportunidades. Há satisfações em sua vida, no entanto, que o impedem de estreitar seu foco ainda mais. Se você quer mudar o mundo para melhor, então você é um idealista. Se você quer mudar o mundo para melhor, mas acredita que não pode ser mudado nem um pouco, então você é um pessimista e seu idealismo só irá assombrá-lo. Se você quer mudar o mundo para melhor, mas você acredita que vai piorar apesar do esforço de todos, então você é um idealista verdadeiramente desanimado, talvez equivocado. Se você quiser mudar o mundo para melhor e se você está determinado a fazê-lo, não importando qual seria o risco, se você acredita que esses fins justificam qualquer meio à sua disposição, então você é um fanático. Os fanáticos são idealistas invertidos. Geralmente eles são vagos sonhadores grandiosos, cujos planos ignoram quase completamente dimensões da vida normal. Eles são idealistas insatisfeitos que não estão contentes em expressar o idealismo em etapas, uma de cada vez, ou mesmo em esperar os trabalhos práticos da expressão ativa. Eles exigem ações imediatas. Eles querem transformar o mundo em suas próprias imagens.
Eles não suportam a expressão de tolerância ou ideias opostas. Eles são os mais hipócritas dos hipócritas e eles sacrificarão quase tudo, suas próprias vidas ou as vidas dos outros. Eles vão justificar quase qualquer crime para a busca desses fins. Duas jovens visitaram Hubert recentemente. Elas eram exuberantes, energéticas e cheias de idealismo juvenil. Elas queriam mudar o mundo. Trabalhando com o tabuleiro Oyuja, elas receberam mensagens dizendo que elas que poderiam realmente ter uma parte em uma grande missão. Uma jovem senhora queria largar um emprego, ficar em casa e mergulhar em um trabalho psíquico, esperando que sua parte na mudança do mundo pudesse ser realizada dessa forma. A outra era funcionária de escritório. Não há nada mais estimulante, mais digno de atualização do que o desejo de mudar o mundo para melhor. Isso é de fato de cada pessoa, uma missão de cada pessoa. Você começa trabalhando naquela área de atividade que é seu próprio, que é sua, que é única, com sua própria vida e suas atividades. Você começa no canto de um escritório ou numa linha de montagem, ou na agência de publicidade, ou na cozinha. Você começa onde está. Se Roger, mencionado anteriormente, tivesse começado onde ele estava, ele seria uma pessoa diferente, mais feliz, mais realizada hoje. E até certo ponto ou outro, seu efeito sobre todas as pessoas que conheceu teria sido muito mais benéfico. Quando você realiza suas próprias habilidades, quando você expressa seu idealismo ao representá-lo da melhor maneira possível em sua vida diária, então você está mudando o mundo para melhor. Nossa sessão está atrasada esta noite porque Hubert e Joseph assistiram o começo de um filme em que uma jovem que chamarei Sarah apareceu como atriz. Sarah escreveu uma carta a Hubert contando que a sua participação neste filme. Sarah tem habilidades e ela é bancária. Desenvolvendo-os de forma prática. Ela acredita que ela mesma cria sua própria realidade. Ela apagou as dúvidas de que não era boa o suficiente para ter sucesso ou que era muito difícil avançar no show business. A satisfação do desempenho leva a ela a mais expansiva criatividade e ao seu senso natural de poder pessoal. Através de ir desenvolvendo essas habilidades pessoais, ela contribuirá para a melhoria da vida dos outros. Ela é uma idealista. Ela vai tentar trazer o maior senso de valores para a tela, por exemplo, e ela está disposta a fazer o trabalho necessário. Um jovem de uma cidade próxima veio aqui recentemente. Uma pessoa altamente jovem, talentosa e inteligente. Ele não tinha feito faculdade. Ele compareceu em uma escola de treinamento e tem uma posição bastante técnica em uma fábrica próxima. Ele é um idealista, dado a grandes planos para o desenvolvimento de novos sistemas matemáticos e científicos, e ele é altamente talentoso nessa área. Ele quer mudar o mundo para melhor. Nesse interim, ele olha com horror e nojo para os homens mais velhos que trabalham lá há anos, ficando bêbados nas noites de sábado, pensando apenas no mundo estreito de suas famílias. E ele está determinado que a mesma coisa não vai acontecer com ele. Ele tem sido ligado várias vezes para coisas que todo mundo faz, embora ele protesta que ninguém mais foi pego. Seu humor era desanimado, mas ao mesmo tempo não cogitava tentar fazer faculdade, conseguir uma bolsa de estudos ou o que quer que seja para aprimorar seus conhecimentos no campo da sua escolha. Ele não deseja sair da cidade onde nasceu para procurar um emprego melhor, nem lhe ocorre tentar compreender melhor as experiências de seus companheiros de trabalho. Ele não acredita que pode mudar o mundo começando onde ele está, e ainda assim ele tem medo de contar com sua própria habilidade, dando-lhes uma forma prática de expressão. A juventude é cheia de força, no entanto, então ele pode muito bem encontrar uma maneira de dar maior expressão às suas próprias habilidades e, portanto, aumentar sua própria sensação de poder. Mas enquanto isso, ele está lidando com períodos sombrios de desespero. O idealismo também pressupõe o bom em oposição ao mal. Então, como pode a busca do bem muitas vezes levar à expressão de um ruim? Para isso, teremos que procurar mais. Há um mandamento acima de tudo em termos práticos, um mandamento cristão que pode ser usado como padrão. É bom porque é algo que você pode entender na prática. Não matarás. Isso é claro o suficiente. Sobre a maioria das condições, você sabe que você não pode matar. Esse mandamento é um caminho muito melhor a seguir, pois muito mais do que o exemplo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para muitos, vocês não amam a si mesmos para começar e dificilmente podem amar o seu vizinho também.
A ideia é que se você ama o próximo, não tratá-lo mal, muito menos matá-lo. Mas o mandamento, tu não matarás, diz que você não deve matar seu próximo, não importa como você se sente sobre ele. Então, digamos em um novo mandamento, não matarás mesmo na busca de seus ideais. O que isso significa? Em termos práticos, isso significa que você não faria guerra em nome da paz. Isso significaria que você não mataria animais em experimentos, tirando suas vidas para proteger a sacralidade da vida humana. Essa seria uma diretriz primordial. Tu não deves matar nem mesmo na busca de seus ideais. Pois o homem matou pela causa de seus ideais, tanto quanto ele já matou por ganância, luxúria ou mesmo pela busca do poder por seus próprios méritos. Você é um fanático se considera a possibilidade de matar pela busca de seu ideal. Por exemplo, seu ideal pode ser, pois os ideais diferem, a produção de energia infinita para o uso da humanidade. E você pode acreditar tão fervorosamente nesse ideal, está nesta conveniência adicional à vida, que você considerou a possibilidade hipotética dessa conveniência ser alcançada com o risco de perder algumas vidas ao longo do caminho. Isso é fanatismo. Isso significa que você não está disposto a dar os passos reais em sua realidade física para alcançar o ideal, mas que você acredita que o fim justifica o meio. Certamente algumas vidas podem ser perdidas pelo caminho, mas em geral a humanidade se beneficiará. Esse é o argumento usual. A sacralidade da vida não pode ser sacrificada pela conveniência da vida, ou a própria qualidade que sofrerá. Da mesma forma, digamos, o ideal é proteger a vida humana, e na busca desse ideal, você dá às gerações de vários animais doenças mortais e sacrificam suas vidas. Sua justificativa pode ser que as pessoas tenham alma e os animais não, ou que a qualidade de vida é menor nos animais, mas independentemente desses argumentos, isso é fanatismo. E a qualidade da própria vida humana sofre como resultado por aqueles que sacrificam qualquer tipo de vida ao longo do caminho e perdem algum respeito por toda a vida. Os fins não justificam os meios. Seção 852. Quando você está discutindo a natureza do bem e do mal, você está em um caminho complicado de fato, pois muitas ou a maioria das atrocidades do homem contra o homem foram cometidos na busca equivocada do, entre aspas, bem. Bem de quem? Bem é um absoluto. É um absoluto? Em sua arena de eventos, obviamente, o bem de um homem pode ser o desastre de outro. Hitler perseguiu sua versão do que ele julgava ser bom, com intenção fanática inabalável. Ele acreditava na superioridade e retidão moral da raça ariana. Em sua versão grandiosa e idealizada da realidade, ele viu que a raça, colocada em seu devido lugar, como mestre natural da humanidade. Ele acreditava em características heróicas e tornou-se cego por uma versão de um super-homem idealizado de um ariano forte na mente e no corpo. Para atingir esse fim, Hitler foi bastante disposto a sacrificar o resto da humanidade. O mal deve ser arrancado. Esse canto infeliz está por trás de todas as crenças de muitos cultos, científicos e religiosos, e o reino ariano de Hitler era um curioso entrelaçamento dos piores aspectos da religião e da ciência, em quais suas tendências de culto foram encorajadas e encorajado. A arena política era o trabalho prático de domínio no qual essas ideias encontrariam fruição. A ideia de bem de Hitler dificilmente era inclusiva, portanto, e quaisquer ações, por mais atrozes que fossem, eram justificadas. Como a indefinição inicialmente indefinida de Hitler, ideais de bondade nacionalistas se transformam em tal mundo como uma catástrofe. As etapas foram as mencionadas anteriormente, pois os envolvidos com qualquer culto, os devaneios de Hitler tornam-se cada vez mais grandiosos e, em sua luz, a situação de seu país parecia ter piorado com os acontecimentos de cada dia. Ele contou suas humilhações mais e mais em sua mente, até que sua mente se tornou quase completamente fechada em um ambiente no qual apenas certos ideais eram permitidos entrar. Tudo que não era ariano realmente passou a ser um inimigo.
Os judeus levaram o peso em grande parte por causa de seus sucessos financeiros e sua coesão, sua devoção a uma cultura que não era basicamente ariana. Eles se tornariam vítimas do fanatismo de Hitler, ideal do bem da Alemanha. Hitler pregou sobre o grande valor da ação social em oposição à ação individual. Ele transformou as crianças em delatores contra seus próprios pais. Ele se comportou nacionalisticamente, como qualquer líder de culto menor faz, em um contexto menor. Os judeus acreditavam no martírio. A Alemanha tornou-se o novo Egito, no qual seu povo foi atacado. Eu não quero simplificar demais aqui. E certamente não estou em lugar nenhum justificando as crueldades que os judeus encontraram na Alemanha. Cada um de vocês cria sua própria realidade, no entanto. E em massa, você cria as realidades das suas nações e de seus países. Então, naquela época, os alemães se viam como vencedores e os judeus viam-se a si mesmos como vítimas. Ambos reagiram como grupos e não como indivíduos. De um modo geral, agora, apesar de todos os seus idealismos, ambos basicamente acreditavam em uma visão pessimista de si mesmo. Foi porque Hitler estava tão convencido da existência do mal na psique individual que ele estabeleceu todas as suas regras e regulamentos para construir e preservar a pureza ariana. Nos judeus, a ideia também era sombria, na qual suas próprias regras e regulamentos eram definidas para preservar a pureza da alma contra as forças do mal. E enquanto os livros judaicos do Antigo Testamento, Jeová de vez em quando vinha com grande majestade para salvar seu povo escolhido, ele também permitiu-se a sofrer grandes indignidades durante longos períodos de tempo, parecendo salvar eles apenas no último momento. E desta vez, assim parecia ele não salvá-los em tudo? E não foi isso o que aconteceu? Apesar de si mesmo e de seus seguidores, Hitler trouxe à tona uma ideia muito importante que mudou sua história. Todas as expressões nacionalistas mais mórbidas, fantasias que vinham crescendo há séculos, todas as mais grandiosas celebrações da guerra com o direito inalienável de uma nação de buscar a dominação, finalmente foi focada na Alemanha de Hitler. A nação serviu de exemplo do que poderia acontecer em qualquer país se o nacionalismo mais fanático fosse deixado sem controle, se as ideias de direito estavam alinhadas com o poder, se alguma nação fosse justificada em contemplação à destruição de outros. Você deve perceber que Hitler acreditava que qualquer atrocidade era justificada em luz do que ele pensava ser o bem maior. Até certo ponto ou outro, muitos dos ideais que ele sustentava e defendia há muitos aceitos nas comunidades mundiais, embora não tivessem sido postos em práticas com tal despacho. As nações do mundo viram as suas piores tendências personificadas na Alemanha de Hitler, prontas para atacá-las. Os judeus, por várias razões, e novamente esta não é a história completa, os judeus agiram como todos como vítimas do mundo. Tanto os alemães quanto os judeus basicamente concordavam com a natureza nefasta do homem. Pela primeira vez, o mundo moderno percebeu sua vulnerabilidade aos eventos políticos, e a tecnologia e a comunicação aceleraram todos os perigos da guerra. Hitler trouxe muitas das tendências mais infames do homem à tona. Pela primeira vez novamente, as espécies compreendiam que poder por si só não significava estar certo, e que, em termos de uma guerra mundial, não poderia ter vencedores reais. Hitler pode muito bem ter explodido a primeira bomba atômica no mundo. De uma forma estranha, no entanto, Hitler sabia que estava condenado desde o início, assim como a Alemanha, tanto quanto as esperanças que o próprio Hitler tinham. Ele ansiedava pela destruição, pois em momentos mais sãos, ele mesmo reconheceu as distorções de seus ideais anteriores. Isso significa que ele muitas vezes sabotou seus próprios esforços, e várias vitórias importantes dos aliados foram o resultado de tal sabotagem. Da mesma forma, a Alemanha não tinha a bomba atômica pelos mesmos motivos. Agora, no entanto, chegamos a Hiroshima, onde esta cidade, sim, foi altamente destrutiva e
destruída, explodida pela bomba. E por qual motivo? Salvar vida para salvar vidas americanas? A intenção de salvar vidas americanas era certamente boa, entre aspas, às custas da vida dos japoneses desta vez. Naquele respeito, o bem da América não era o do Japão, e um ato tomado por salvar vidas também foi projetado para tirar vidas individuais. A que custo o bem deve ser alcançado? E de quem a ideia do bem deve ser seguida? A busca do homem pelo bem, para alguma extensão agora, gerou a Inquisição e a caça às bruxas de Salem. Politicamente, muitos hoje acreditam que a Rússia é o inimigo e que, portanto, qualquer meio pode ser usado para destruir aquele país. Algumas pessoas dentro dos Estados Unidos acreditam fervorosamente que o establishment é podre até o âmago e que qualquer meio é justificado para destruí-lo. Algumas pessoas acreditam que homossexuais e lésbicas são maus, que de alguma forma eles carecem das verdadeiras qualidades da humanidade e, portanto, não precisam ser tratados com um respeito normal. Todos esses são julgamentos de valor envolvendo suas ideias do que é o bem. Muitas poucas pessoas começam tentando ser tão más quanto possível. Pelo menos alguns criminosos sentem que ao roubar estão simplesmente corrigindo os erros da sociedade. Não estou dizendo que esse é o único motivo, mas de uma forma ou de outra eles conseguem justificar suas atividades ao vê-los em sua própria versão do bem e do certo. Você deve perceber que os fanáticos sempre lidam com ideais grandiosos, enquanto ao mesmo tempo eles acreditam na natureza pecaminosa no homem e a falta de poder do indivíduo. Eles não podem confiar na expressão do seu eu, pois estão convencidos de sua duplicidade. Seus ideais então parecem ainda mais um controle remoto. Os fanáticos chamam os outros para a ação social, desde que não acreditam que o indivíduo seja sempre eficaz. Seus grupos não são assembleias de indivíduos privados que se reúnem razoavelmente, reunindo recursos individuais. Em vez disso, são congregações de pessoas que têm medo de afirmar sua individualidade, que esperam encontrá-la no grupo ou esperam estabelecer uma individualidade, e isso é uma impossibilidade. Indivíduos verdadeiros podem fazer muito por meio da ação social e a espécie é uma ação social. É um social. Mas as pessoas que têm medo de sua individualidade nunca a encontrarão em um grupo, mas apenas uma caricatura de sua própria impotência. Seção 853. Eu quero fazer alguns comentários. Geralmente falando, a criatividade tem conotações femininas em sua sociedade, enquanto o poder tem conotações masculinas, e é amplamente considerado como destrutivo. Seus cientistas são geralmente agora intelectualmente orientados, acreditando na razão acima das intuições, tomando como certo que essas qualidades são opostas. Eles não podem imaginar a criatividade inicial da vida como fonte, pois em seus termos isso os lembraria de uma base feminina criativa. Apenas no âmbito dessa discussão você tem um universo masculino. É um universo dotado de características masculinas como estas, que criam as orientações de sua história. O universo parece não ter significado porque o intelecto masculino sozinho não conseguiria discernir por si só e não teria um significado, uma vez que não deve levar nada como garantido. Ainda que certas características do universo são mais aparentes, devem ser ignoradas. Você deve entender, eu sei que em termos o masculino ou feminino aqui estão sendo usados como eles geralmente são compreendidos e não tem nada a ver com as características básicas de ambos os sexos. Naqueles termos, comecei orientando para o sexo masculino, pois a compreensão que vocês têm do universo não leva em consideração quaisquer características criativas que estão contidas dentro de cada ser. Ignorar os aspectos criativos do universo, no entanto, que são aparentes em todos os lugares e, antes de tudo, acreditavam que devem divorciar-se de qualquer evidência de sentimento. Você tem em sua história, então, um deus masculino de poder e vingança, que matou seus inimigos para você. Você tem um deus
preconceituoso que irá, por exemplo, matar os egípcios e metade dos judeus para retaliar contra egípcios a essa anterior crueldade. O Deus masculino é um Deus de poder, ele não é um Deus da criatividade. Ora, a criatividade sempre foi a ligação mais próxima da espécie com sua própria fonte, com a natureza do seu próprio ser. Através da criatividade, a espécie sente tudo o que é. A criatividade segue um conjunto diferente de regras, no entanto. Desafia as características e insiste na evidência do sentimento. É uma forte fonte de revelação e inspiração. Ainda que inicialmente revelação e inspiração não lidam com o poder, mas com o conhecimento. Então, o que muitas vezes acontece na sociedade quando homens e mulheres têm inclinações criativas e boas mentes para alcançar? A Igreja Católica ensinava que a revelação era perigosa. A obediência intelectual e psíquica era o caminho mais seguro, e mesmo os santos eram ligeiramente suspeitos. As mulheres eram inferiores e em questões de religião e filosofia acima de tudo, pois ali sua criatividade poderia ser mais perturbadora. As mulheres eram consideradas histéricas, estranhas ao mundo do pensamento intelectual, influenciado pelo contrário por incompreensível feminilidade e emoções. As mulheres deveriam ser tratadas gastando suas energias através do parto. Robert era altamente criativo e, portanto, seguindo as crenças de seu tempo, ele acreditava que deveria observar sua criatividade com muito cuidado, pois estava determinado a usá-la. Ele decidiu cedo não ter filhos, mas mais para combater qualquer evidência de feminilidade que possa manchar seu trabalho ou confundir sua dedicação a ele. Ele te amou profundamente e ama, mas ele sempre sentiu que tinha que trilhar uma linha tênue, de modo a satisfazer as várias necessidades e crenças que ambos tinham de uma forma ou de outra, e aqueles que você sentiu possuídos pela sociedade. Ele era criativo e, no entanto, ele sentiu que mulheres eram inferiores e que suas próprias habilidades o tornavam vulneráveis, o que ele seria ridicularizado pelos outros, que as mulheres não eram levadas seriamente como pensadoras profundas ou inovadoras em assuntos filosóficos. O transe de Lao Tse tinha conotações femininas, embora fosse conveniente que os vários e excelentes médiuns fossem masculinos. E ainda ao mesmo tempo ele teve medo de exercer o poder, por medo de que pensassem que ele estava usurpando as prerrogativas masculinas. Agora, você é criativo, mas é um homem, e uma parte de você considerava a criatividade uma característica feminina. Se fosse amarrado ganhar dinheiro como antes, a pintura tornou-se também geradora de poder e, portanto, aceitável para sua masculinidade americana. E estou bem ciente do fato de que, pelos padrões da sua época, vocês dois eram bastante liberais. Você não levaria sua arte para o mercado depois que você saiu do trabalho comercial, porque aí, por assim dizer, agora, entenda, você considerou que o ato seria uma espécie de prostituição para os seus sentimentos femininos que você sentiu produzidos nas pinturas, seriam então vendidos por causa do papel do homem como provedor e portador de poder. A arte dos velhos mestres escapou a tais conotações, em grande parte porque envolvia tanto o trabalho físico, a criação de cores, telas e assim por diante. Esse trabalho, que proporciona a preparação do artista, agora pertence para o do fabricante do mundo masculino. Você vê então como um homem em sua sociedade, o artista muitas vezes fica com o que ele pensa como base feminina da arte, onde deve ser confrontado, é claro. Quero deixar claro que tais ideais são comuns em sua sociedade e estão na base de muitos problemas pessoais e nacionais. Eles estão por trás de grandes problemas envolvendo ataques nucleares, um fiasco como The 3 Mile Island, por exemplo, e na ideia de poder e criação do cientista. Ambos, altamente criativos, encontram sua criatividade em conflito com suas ideais de sexualidade, em particular, e em suas posturas com o mundo. Muito disso está envolvido com os infelizes mitos sobre a pessoa criativa que não deveria ser capaz de lidar com o mundo tão bem quanto os outros cujas qualidades são exageradas e cuja própria criatividade é às vezes dita como muitas vezes dita como uma leve tendência ao suicídio ou à depressão.
Não é de admirar que poucos números de pessoas criativas persistem diante de tais crenças infelizes. Na verdade, essas são algumas das razões pelas quais Hubert desconfiava seus atos espontâneos. Porque era feminino, ela acreditava, e portanto mais falho do que o eu espontâneo do homem. Você se depara com muitas contradições. Deus deveria ser masculino. A alma às vezes é considerada feminina. Os anjos são masculinos. Agora deixe-nos olhar para o jardim do Éden. A história diz que Eva se tornou um templo para seu macho, fazendo-o comer da árvore do bem e do mal ou da árvore do conhecimento. Isso representava um estado de consciência, um momento pontual em que a espécie começou a pensar e sentir por si mesma, quando se aproximou de um certo estado de consciência em que ousava exercer sua própria criatividade. Isso é difícil de verbalizar. Era um estado em que a espécie tornou-se consciente de seus próprios pensamentos como vinda de si mesmo, e tornou-se consciente do que pensava. Esse ponto liberou a criatividade do homem. Em seus termos, foi produto das intuições femininas, embora, como você sabe, tais intuições pertençam a ambos os sexos. Quando as passagens bíblicas foram escritas, as espécies chegaram a vários estados de ordem, alcançando certos poderes e organizações, e queria manter o status quo. Não há mais visões intuitivas, não há mais mudanças. A criatividade deveria seguir certos caminhos definidos, então a mulher se tornou a vilã. Já dei material sobre isso antes. Até certo ponto, Hubert ficou com medo de sua própria criatividade, e você também. No caso de Hubert, o medo era maior, até que às vezes parecia que ele teria sucesso em seu trabalho, ele o faria com algum perigo. Você pode ser colocado em uma luz desagradável, ou ele pode se tornar um fanático, exibindo aquelas qualidades histéricas femininas desprezíveis. Seção 854. Basicamente, um fanático acredita que é impotente. Ele não confia em sua própria autoestrutura ou em sua capacidade de agir com eficácia. A ação conjunta parece ser o único caminho, mas uma ação conjunta em que cada indivíduo deve realmente ser forçado a agir, impulsionado pelo frenesi, ou medo ou ódio, enraivecido e provocado, pois senão o fanático teme que nenhuma ou qualquer ação será tomada em direção ao seu ideal. Através de tais métodos e através de tal histeria de grupo, a responsabilidade por atos separados é separada do indivíduo e recai ao contrário sobre o grupo, onde se generaliza e se dispersa. A causa, seja ela qual for, pode cobrir qualquer número de crimes e nenhum indivíduo em particular precisa arcar sozinho com a culpa. Fanáticos têm túneis de visão, de modo que quaisquer crenças que não se encaixam em seus propósitos sejam ignoradas. Aqueles que desafiam seus próprios propósitos, no entanto, tornam-se alvos instantâneos de desprezar e atacar. De modo geral, em sua sociedade, o poder é considerado um atributo masculino. Líderes de culto são mais homens do que mulheres, e as mulheres são frequentemente seguidoras, porque assim foram ensinadas que é errado para elas usar o poder, e certo para eles seguirem o poderoso. Eu disse que você tem cultos religiosos e científicos e a comunidade científica masculina usa seu poder da mesma forma, da mesma maneira que o Jeová masculino usou seu poder em uma arena diferente para proteger seus amigos e destruir seus inimigos. Falei bastante detalhadamente em meu último livro sobre a sexualidade de sua espécie, mas aqui eu quero mencionar como algumas dessas crenças sexuais afetam seu comportamento. O cientista homem considera o foguete seu símbolo privado de poder sexual. Ele sente que tem a prerrogativa para usar esse poder do jeito que ele escolher. Agora, muitos cientistas estão idealistas. Eles acreditam que sua busca por respostas, no entanto, justifica quase todos os meios ou sacrifícios, não apenas de suas partes, mas também da parte dos outros. Tornam-se fanáticos quando ignoram os direitos dos outros e quando eles contaminam a vida em uma tentativa equivocada de entendê-la. As mulheres cometem um grave erro ao tentar provar sua igualdade com os homens, mostrando que elas podem entrar nas forças armadas ou ir para combate tão bem quanto qualquer homem.
A guerra sempre faz você mesmo como uma espécie do que poderia ser. As mulheres têm mostrado o incomum bom senso em não ir para a guerra e incomum mau senso ao enviar seus filhos e amantes para a guerra. Novamente, para matar apenas por causa da paz, torna vocês assassinos melhores, e nada vai mudar isso. Em qualquer guerra, ambos os lados são fanáticos na medida em que estão envolvidos. Estou bem ciente que muitas vezes a guerra parece ser seu único curso prático, por causa do conjunto de crenças que vocês têm, relativamente falando, mundiais. Até você mudar essas crenças, a guerra parecerá ter algum valor prático, um valor que é altamente enganoso e bastante falso. Os fanáticos sempre usam retórica retumbante e falam nos termos mais elevados da verdade, do bem e do mal, e particularmente da retribuição. Até certo ponto, a pena capital é o ato de uma sociedade fanática. A tomada da vida do assassino não traz de volta a da vítima e não impede outros homens de cometer tais crimes. Estou ciente de que a morte, a penalidade, muitas vezes parece ser uma solução prática, e de fato muitos assassinos querem morrer e são pegos por causa de sua necessidade de punição. Muitos agora, e estou falando em geral, estão na posição que eles estão porque eles acreditam tão completamente no que todos vocês acreditam em grande medida, que vocês são criaturas defeituosas, geradas por um universo sem sentido ou feito por um Deus vingativo e danificado por um pecado original. Os criminosos agem de acordo com essas crenças com perfeição. Suas tendências são aquelas de que cada um de vocês temem possuir. A ciência e a religião contam para vocês que, deixados sozinhos, vocês serão espontaneamente criaturas primitivas, preenchidas com luxúria e avareza descontroladas. Tanto Freud quanto Jeová lhe deram aquela mensagem. O pobre Darwin tentou entender tudo, mas não conseguiu miseravelmente. Os fanáticos não suportam a tolerância. Eles esperam obediência. A sociedade democrática oferece os maiores desafios e possibilidades de realização para o indivíduo e para a espécie, pois permite o livre intercâmbio de ideias. Exige muito mais de seu povo, porém, pois em grande parte cada um deve escolher entre uma variedade de estilos de vida e crenças próprias e criando assim sua própria plataforma para a vida diária de ações. Há períodos em que certamente parece a alguns que todos os padrões desaparecem e assim eles anseiam por antigas autoridades. E há sempre fanáticos lá para defender a verdade última e para levantar do indivíduo o desafio e o fardo da realização pessoal e responsabilidade. Indivíduos podem sobreviver sem organizações. As organizações não podem sobreviver sem indivíduos. E as organizações mais eficazes são assembleias de indivíduos que afirmam seu próprio poder privado a um grupo e não procuram se esconder dentro dele. A ação organizada é um excelente método de exercer influência, mas somente quando cada membro é autoativado. Somente quando ele ou ela estende a individualidade através da ação de grupo e não procura negligentemente seguir os ditames dos outros. Os fanáticos existem por causa da grande distância entre um idealizado bom e uma aversão exagerada do seu oposto. O bem idealizado é projetado para o futuro, enquanto seu oposto exagerado é visto como permeia o presente. O indivíduo é visto como impotente para trabalhar sozinho em direção a esse ideal com alguma certeza de sucesso. Por causa de sua crença em sua impotência, o fanático sente que qualquer meio para um fim é justificado. Por trás de tudo isso está a crença de que espontaneamente o ideal nunca será alcançado e que, de fato, por conta própria, o homem está piorando cada vez mais todos os aspectos. Como os eus defeituosos podem esperar alcançar um bem espontâneo? Seção 855. Hoje cedo, Hubert perguntou se eu poderia falar mais em resposta à carta de seu cientista. Como ele se perguntava, respondi muito brevemente ao efeito que, uma vez que viemos de perspectivas tão diferentes, é realmente muito difícil dar ao seu cientista o que eu consideraria uma resposta completa. Eu poderia ditar uma carta que o satisfaria bastante, mas talvez seja, tanto mais distorcida quanto mais for voltada para o seu entendimento.
Não é por acaso que Rupert não possui um conhecimento científico em seu vocabulário, embora ele possua uma mente científica e também intuitiva. A própria tentativa de descrever a realidade em termos científicos, tal como são atualmente compreendidas, presta, meu caro amigo, indevida homenagem a um vocabulário que reduz automaticamente conceitos maiores para entender aos seus rigores. Em outras palavras, tais tentativas agravam ainda mais o problema de considerar um universo aparentemente objetivo e descrevê-lo de maneira objetiva. O universo é, e você pode escolher seus termos, um mundo espiritual ou uma manifestação mental ou psicológica, e não em seu vocabulário usual uma manifestação objetiva. Não há atualmente nenhuma ciência, religião ou psicologia que venha de perto se aproximar de uma estrutura conceitual que poderia explicar ou descrever, mesmo indiretamente, as dimensões deste tipo de universo. Suas propriedades são psicológicas, seguindo a lógica da psique, e todas as propriedades físicas que você entende são reflexos de questões mais profundas. Mais uma vez, cada átomo e molécula e qualquer partícula que você imaginar possui uma consciência. A menos que você aceite essa declaração, pelo menos como uma teoria sobre a qual construir, então muito do meu material parecerá sem significado. Essa afirmação, portanto, deve ser a base para qualquer nova teoria que esperam realizar quaisquer performances que levam a uma aquisição de conhecimento. Como devo usar um vocabulário objetivo, estou sempre em busca de analogias. Por objetivo, me refiro ao uso da linguagem, a língua inglesa, que configura automaticamente suas próprias telas de percepção. Como é claro que qualquer linguagem deve fazer até certo ponto. O universo se expande, como eu disse antes, como uma ideia se expande, e como as sentenças são construídas sobre palavras em seus termos e parágrafos sobre sentenças, e como cada um retém sua própria lógica e continuidade e evidência dentro dessa estrutura. Assim, todas as porções do universo parecem a você também como uma mesma coesão, significando continuidade e ordem. Qualquer frase é significativa. Parece cair em ordem por si só, como você diz isso. Sua ordem é óbvia. Essa frase é significativa por causa da sua organização de letras, ou, se for falada, sua organização de vogais e sílabas. Faz sentido, porém, não apenas por causa das letras ou vocais ou sílabas que você está usando dentro dela, mas por causa de todas as letras ou vocais ou sílabas que ela exclui. O mesmo se aplica ao seu universo. Tem significado, coerência e ordem não apenas por causa daquelas realidades que são óbvias para você e que aparecem, mas também por causa daquelas realidades internas que não são ditas ou estão escondidas. Não falo apenas de variáveis ocultas em termos científicos, nem estou dizendo que o universo é uma ilusão, mas uma realidade psicológica em que a objetividade, entre aspas, é o resultado da criatividade psicológica. Não é apenas que sua visão da realidade é relativa à sua posição dentro do universo, mas que o próprio universo é diferente de acordo com a sua posição dentro dele, e que espiritual ou psicológico são regras que se aplicam. O universo lida com diferentes tipos de ordem, percepções e organizações, cada uma dependente da outra, mas cada uma separada em seu próprio domínio. Em seu reino de realidade não há liberdade real, mas a liberdade de ideias, e não há servidão real, exceto para a escravidão de ideias, pois suas ideias formam sua identidade privada e a sua realidade de massa. Você quer examinar o universo de fora, examinar suas sociedades de fora. Você ainda acha que o mundo interior é algo simbólico e o mundo exterior é real, que as guerras, por exemplo, são combatidas sozinhas ou com bombas. O tempo todo, a realidade psicológica é a primária, que forma todos os seus eventos. Isso não quer dizer que você não possa entender a natureza do universo até certo ponto, mas as respostas estão na natureza de suas próprias mentes, em processos de criatividade individual, em estudos que fazem perguntas como: de onde veio esse pensamento? Para onde ele vai? Que efeito tem sobre mim ou sobre os outros? Como sei sonhar quando nunca fui ensinada a fazê-lo? Como falar sem entender os mecanismos? Por que sinto que tenho uma realidade eterna quando é óbvio que nasci fisicamente e morrerei fisicamente? Perguntas não científicas?
Digo-vos que estas são as mais científicas de todas. Até certo ponto, a tentativa por parte da ciência de considerar tal material pode possivelmente trazer essas qualidades da verdadeira ciência da intuição, que ajudará a ciência a preencher a lacuna entre esses pontos de vistas como os seus e nossos. Fim do capítulo.